dia, tudo bem? A gente estava com saudades do café com psicogenealogistas, então estamos aqui mais um dia, né? Depois de tantos encontros que nós tivemos lá no YouTube, voltamos para cá um pouquinho para a gente fazer uma semana. Bom dia, Kelly. Uma semana aí de café com psicogenealogistas. Tem coisas muito legais, né? A Kelly é uma das nossas convidadas aí para o café com psicogenealogistas. Essa semana também eu vou e a gente vai falar sobre algumas compreensões em relação à arte, a tudo aquilo que a gente carrega, né, no nosso DNA, e nós vamos compreendendo por que nós agimos como agimos. Bom dia, querida! Tudo bom, Valéria? Em Letícia. Tudo jóia! Que delícia! A gente se deu um oi antes, né, para ajustar os nossos equipamentos, e é um prazer, né, estar com a Valéria aqui do Instituto Soma. Ela que está na jornada da psicogenealogia conosco, fazendo parte aí da família evolutiva, que só cresce em quantidade e qualidade, né? Com tanto conhecimento que vem atrelado na história, na jornada do conhecimento de cada um, né? Então a psicogenealogia, ela é uma ferramenta muito humilde, né? Ela ousa se encaixar na bolsinha de ferramenta de cada um. E eu acho que isso é bem bonito, eu gosto disso. Talvez ela me fisgou por conta disso, por causa da sua humildade, né? E também Jesus nos ensinou, né? Quanto mais a gente desce, mais a gente serve. Então eu acho que realmente a psicogenealogia ela nos ajuda muito a servir o outro. E é uma delícia estar contigo hoje. A gente vai falar de psicogenealogia e microfisioterapia. Então, quem não conhece a microfisioterapia, eu queria que a Valéria desse uma breve explicação, porque tem muitas pessoas que nos assistem que têm sintomas, doenças, distúrbios e que vão buscar na micro, né, uma solução. E algumas pessoas até não conhecem a micro. E a gente fica muito feliz porque dentro da nossa escola nós temos muitos psicogenealogistas, microfisioterapeutas, né? Então eu queria que tu fizesses uma breve introdução da micro e como que a psicogenealogia, como é que você viu que a psicogenealogia se encaixou na tua caminhada de conhecimento, que eu sei que ela é constante, né? E tenho certeza que não vai parar nunca, né? Bom, primeiramente quero agradecer muito estar aqui com você. É uma honra compartilhar um pouco do nosso papo aqui, falar do que gosta, do que a gente ama, né? Então, muito bom estar aqui com você hoje. Bom, a micro é uma terapia manual, né? Que iniciou na França pelo Grosjean nos anos 80, baseado na embriologia, etologia e a epigenética. A gente vai buscar no corpo a leitura de sintomas para a gente buscar a causa. E ela tem a ver com a biologia, porque a causa pode ser Sim. quando a gente vai buscar no corpo, tem uma marca, né? E a gente vai buscar a história. E dentro dessa área, a micro desde 2014, a gente vai buscar conhecimento, compreensão dos processos profundamente, né? Eu acho que quem estuda tanto a psicogenética quanto a microfisioterapia gosta, se apaixona por isso, é porque gosta da profundidade, de buscar coisas a mais, além. Então, acho que a psicogenealogia, primeiro, me encantou, porque eu já tinha árvore de uma maneira mais simplista, vamos dizer assim. Tem dia que não estava ainda bem consolidado o conhecimento. E quando eu vou para a psicogenealogia, abre-se uma árvore, não só do meu conhecimento, mas da onde vem a informação. Eu achei muito importante isso, né? A gente vai buscar
quem falou, de quem fez os trabalhos para chegar a um tão rico. Então, hoje, para mim, trabalhar como mesmo só com a micro, tem uma compreensão de onde vem a pessoa, da onde vem a informação da página, mais profunda do que quando a gente faz a micro, que é uma tem que estudar muito. Quem é micro aqui sabe, né, isso, mas a gente junta as duas. É rico isso. Acho que está sendo, né? Ainda não me formei, falta um módulo, mas está sendo formador realmente em questão de saber quem faz, da onde vem a informação, os livros lendo. Então, isso tudo super agrega. Acho que o caminho... Alguém está pedindo para colocar um fone. Eu vou colocar o meu fone, vamos ver se melhora, só um pouquinho. Também vou colocar o meu. Um minuto. Tá falhando. Pronto, vamos ver. Peraí. Vocês me ouvem? Deixa eu ver. Eu achei que eu melhora só com o seu. Não melhora. Às vezes é a própria internet que ela tá oscilando desde a semana passada, né? O Brasil inteiro reclamando com essa história dos... Está pausando o da Valéria. Uhum. Às vezes a internet, né, de repente, ajustar um pouquinho. O meu melhorou, tá, ok. Vamos aguardar a Valéria, então. Achou? A gente esquece, né, desses fones. Às vezes é a internet, às vezes é o fone, vamos ver se dá tudo certo. Bom, enquanto a Valéria coloca o fone, eu queria fazer uma pergunta pessoal, inclusive. Tornados por aí, diz a Denise. Tornado dentro da gente, Denise, você sabe, né? Você sabe bem. O que para a Valéria, antes da gente passar para casa, né? O que para a Valéria agregou, né, para ti a psicogenealogia? Não como profissional, mas para ti. Né? O que você sentiu que a psicogenealogia agregou à tua jornada como pessoa, né? Como mãe, como mulher, como filha, como neta, como bisneta? O que isso agregou para ti? Eu acho que é um caminho, né, Lê? Tá agregando ainda. A gente vai entendendo que nós viramos Sherlock Holmes de nós mesmos. Sim. Então, hoje eu olhei para minha árvore, estou olhando ainda não. Claro que é um caminho, né? É um caminho onde a gente vai buscando informação muito mais profundamente, como a gente já disse, é profundo. E tá bom agora? Ai, que bom. Ficou ótimo. Uhum. Ah, que bom. Eu resolvi uma questão muito, acho que estava na minha cara durante muito tempo. E eu não tinha trabalhado ainda, que é a questão da minha avó paterna ter me rejeitado no clã. E eu realmente passei por isso durante 45 anos, sem olhar para isso. E eu acho que isso está fazendo toda a diferença, né? Porque quando você é rejeitado no clã, você não tem o seu lugar completo, né? Então, e é bem interessante porque a gente fala de espelhamento de árvore, né? E a minha avó me rejeitou porque eu era a filha de um segundo casamento do meu pai, e teve toda uma questão de falarem que meu pai separou da primeira mulher por causa da minha mãe, que não era verdade, mas ela, por uma questão de crenças, de uma série de coisas que a gente sabia que existia na época, claro, ela simplesmente não quis me conhecer.
E eu sabia disso desde criança, né? Foi me falado isso desde criança. Mas mesmo em todo esse conhecimento, eu nunca fui atrás. E o interessante é que o meu marido, ele também foi rejeitado no clã pela avó paterna dele. Olha só. Por outros motivos, né? Então, a minha sogra era negra, é mulata, na verdade. E o pai da minha sogra era amigo de profissão do vô do meu marido, vô paterno. Eles eram amigos, só que um era gerente e o outro era motorista. E por uma questão social, a vó paterna do meu marido não queria que o meu sogro casasse com uma mulata. Então, quando ele casou, ele bateu o pé e falou, não, eu vou casar. Ela teve que aceitar, porém, ela era aquela coisa velada, não era uma coisa que nem a minha avó que realmente rejeitou. Mas era uma coisa velada onde ela sempre prevaleceu os outros netos e o meu cunhado e o meu marido não tiveram muito contato com ela, porque ela realmente não queria esse contato. Então você vai entendendo que verdadeiramente as árvores, elas são espelhadas, né? Porque as duas mães foram rejeitadas pela família paterna. Sim. E é muito interessante, porque por mais que a gente seja... Eu trabalho durante muito tempo com isso e tal, eu não tinha parado para olhar para isso. E quando eu paro para olhar para isso, e eu verbalizo isso para o meu marido também, vão caindo as fichas, né? Olha Sim. só que interessante, as duas famílias não é por um acaso mesmo. Então, a gente traz para a consciência e vai entendendo os processos. Então, isso é muito rico, é muito vai lindo. pacificando, né, Valéria? A gente vai, neste caso específico que você fala, da rejeição, né? Tem uma parte de nós que parece que precisa ser integrada, ou pelo menos compreendida, né? E a palavra compreensão é prender com, né? E prender com entendimento, né? É assim que a gente consegue ressignificar os nossos dores, os nossos traumas. Eu me solidarizo, a minha avó não me rejeitou, não, mas a minha avó era polonesa e eu sempre achei ela muito fria, né? Nunca teve muito contato conosco. E aí também fiz muitas compreensões com a psicogenealogia olhando para ela. Eu acho que todo o meu movimento ele é para eles, né? Para o meu avô que eu não conheci e para minha avó paterna que pouco falou conosco, porque ela falava em polonês, a gente não entendia. Então nós temos um vínculo muito assim sutil, né? De relacionamento, mas no íntimo, né? Hoje eu consigo ser grata a ela porque por tudo que ela fez, né, bravamente, no meu caso de entrar num navio com 3 filhos pequenos, atravessar o mar, o oceano, graças a tudo isso eu tenho a vida que está em mim, né? Então, fiz muitas compreensões e já compartilhei aqui que tive alguns problemas no sentido de separação, né, de não conseguir me despedir das pessoas, né, era um grande conflito para mim, me despedir. Às vezes eu estava saindo de uma empresa, né, de um escritório que eu coordenava enquanto advogada, as pessoas fazendo uma festa para mim, eu não conseguia me despedir, eu sempre saía sorrateiramente, assim, sabe? Porque era doloroso, né, me despedir. E aí, quando eu me deparo com algumas situações, eu percebo que para ela foi difícil, porque ela nunca mais viu a família, então despedida para ela, né, era doloroso. Então, é lindo realmente quando a gente compreende e quando nós conseguimos, quando a gente diz assim que a gente compreende e a nossa compreensão, ela reverbera pelo menos até 7 gerações, né, eu não falo só da minha família, veja o que aconteceu contigo, né? Você compartilha com o teu marido, que tem um espelhamento, né, de outra árvore, e com certeza com a compreensão dele, com a pacificação dessa situação dentro dele, isso reverbera para o sistema familiar também, né? Então, a gente vai encontrando um caminho mais próximo, né?
o caminho do meio, o caminho do entendimento, que é o que a gente fala o tempo inteiro. E uma curiosidade, hoje de manhã eu estava fazendo uma aula, eu aproveito, acordo de madrugada para fazer aula, eu também estudo, né? Eu faço aula de cabala, e o professor dizendo assim, gente, você sabe o que é meditação? O que é a palavra meditação? Aí ele disse assim, aí foi desmembrando a palavra, né? Meditar, são as letras do alfabeto hebraico, né? E ação é o movimento. Então, é o movimento de chegar no meio do quê? Sim. No meio do caminho. Ou seja, a gente dá um passo em direção a Deus, ele falou, e Deus dá um passo na nossa direção, porque ele respeita o nosso movimento. E, coincidentemente, você sabe disso, eu sempre falo isso em relação à árvore. A gente dá um passo em direção à Sim. árvore, e a árvore dá um passo em direção a nós. Então foi muito bonito hoje a aula de manhã para mim, porque, né, trouxe esse entendimento aí da palavra meditação. E realmente, então esse caminho do meio que a gente vai encontrando de entendimento, de pacificação, ele nos traz mais potência, né? Se vamos supor, você precisa trabalhar a aceitação ou a não aceitação de uma avó, uma parte de ti se sente inferior, se sente não empoderada. Sim. Né? Então, quando eu me empodero disso, eu entendo essas razões. Eu já falei na aula, eu não gosto da expressão empoderamento feminino, eu gosto da palavra empoderamento, né? Sim. E aí eu acho que a gente não exclui. Então, quando eu me empodero, eu sou potente, eu sou eficaz, eu estou dentro do meu propósito. Então, é lindo mesmo. E aí, em relação a tudo isso, né? Eu sei que a gente está ainda na jornada, né? A Valéria ainda falta o módulo 3, que é nomes. Sim. A gente estava até brincando, teve a turma essa semana, eu até mandei uma mensagem para ela, e aí, vamos? E ela disse, não, tenho trocentas coisas para fazer, e aí tem tatuagens, né? Tem um monte de coisa para ver, mas o conteúdo todo a gente já viu. E o que tu tens percebido, assim, de integração, né? A partir dessa tua potência, desse teu trabalho interior, o que tu tens aplicado, né, ou compreendido da psicogenealogia em relação à microfisioterapia, que tem incrementado ou potencializado esse teu trabalho? Lê, eu acho que complementa muito, porque às vezes a gente que está nessa área, no meu caso, eu busco sintoma, né? Então, eu quero, com o meu trabalho como fisioterapeuta de formação, mas agora micro, nova medicina germânica, buscar realmente aonde está a causa do sintoma das pessoas. E, obviamente, que a micro, ela me traz muito resultado, mas nem sempre traz resultado, né? Então, quando não traz, a gente tem lá hoje, eu tenho ferramentas para ir buscar de uma maneira mais ampla lá atrás, o que aconteceu, da onde vem, para a gente tentar olhar para essa árvore com mais detalhes, com mais ferramentas, mais informações mesmo, para entender da onde vem o sintoma e o que precisa iluminar, que essa é a palavra, né? A palavra da psicogenealogia é sempre iluminar. Como iluminar? Sim. Com compreensão, com amor, com conhecimento, entender, tentar entrar dentro da história e da vida da pessoa para saber o que ela passou naquela época, quais foram os conflitos dela, né? E a partir disso fazer as relações. Então, se é um doble, se é um Gizan, enfim, a Gizan é uma coisa que, como eu estava falando antes para você, saiu na minha micro quando eu fiz o curso, então eu tenho muito clara essa página na minha mente, porque é uma informação de que alguém morreu antes de você nascer. E entra a informação no seu corpo em alguma data, que a gente data na micro. E eu não sabia de onde vinha essa informação. Eu falei, gente, que loucura, né? E depois que eu entendi o que é um Gizan, eu falei, não, agora eu entendo. O Gizan é exatamente isso, né? Então, o conflito que a pessoa passou, ela não conseguiu resolver antes de morrer, obviamente. Isso. E a gente é como um sistema perfeito que a gente gosta disso, a gente acredita nisso, compreende que existe, tem muita gente que não tem essa compreensão, e tudo bem também,
mas eu vim para tentar resolver aquilo que deixaram para trás, né? Sim. Obviamente que a gente não vai resolver graças a Deus, o clã inteiro, né? A gente elege algumas coisas para resolver, mas enquanto a gente não olha para isso, não tem perdão, não tem luz, não tem amor, não tem compreensão, não tem iluminação. Né? Aí a gente não consegue sair daquele caminho, às vezes, não consegue, fica travado na vida, naquele movimento que fica difícil fazer, porque tem essa informação que precisa ser compreendida e precisa ser movimentada mesmo para que a gente possa resolver. Então, isso para mim foi de extremo valor. Eu acho que as duas técnicas, elas super se complementam mesmo. Estou lendo a psicogenealogia aqui. E a gente que gosta de estudar, fica buscando mais informação e fica compreendendo os conflitos como são. Ainda, óbvio, não iluminei minha árvore inteira, tem muita coisa que eu preciso buscar de informação. Da minha família materna, eu quase não tenho informação, né? O meu avô veio criança de Portugal para cá, e ele não falava, e todos já morreram da família dele. Então, eu estou num processo de Sherlock Holmes. Exato. E tá numa turma que tinha pessoas de Portugal, né? Sim. Então, interessante. Que também não é por um acaso. Não é por acaso Exatamente. A gente entender essa sincronicidade. Inclusive, a Kelly botou uma bolinha ali. Os dias de curso passam muito rápido. Ela vai falar sobre a iluminação da árvore sexta-feira. A gente vai falar sobre aquele ato simbólico realmente de iluminar a árvore, e que, claro, tem todo um processo interior, assim, sabe? Que a gente pode iluminar a árvore várias vezes, não como um ritual diário, mas como um ritual de pacificação, de leitura, de compreensão. A gente ilumina de acordo com o nosso andar na caminhada, né, do entendimento. Mas a gente pode iluminar propriamente dito. E a Kelly vai compartilhar conosco essa compreensão, que legal, né, que ela fez em relação à iluminação da árvore. Agora, o que você estava falando, Gisan, muito legal, porque nós estamos inevitavelmente vivendo uma nova era, né? Minha família, já falei para várias pessoas, já fiz vídeo, né? Ela é adventista. E aí, depois percebi que tinha alguma semelhança com o judaísmo, e aí percebi que somos descendentes de judeus, enfim. Mas os adventistas, né? Meu pai, meu tio sempre falavam do Apocalipse. E eu confesso para vocês, eu odiava essa palavra. Eu nunca peguei o livro do Apocalipse para ler, porque aquela me trazia angústia. E aí, claro, né, tudo aquilo que você tem angústia, tudo aquilo que você tem dor, os teus monstros de dentro, em algum momento você vai se deparar com isso. E hoje, né, com outro nível de entendimento, eu sei que o Apocalipse nada mais é do que nós estarmos vivendo realmente uma nova era, né? O fim dos tempos é o fim dos tempos de um entendimento anterior, onde a gente só se preocupava com o corpo, onde a gente só se preocupava com a mente, e a alma era uma coisa de levar para a igreja, mas a gente também tem muito tabu de falar de alma na profissão, de falar de espírito, que nós somos e temos, na profissão, mas a gente vai para a igreja, a gente reza, né? Então é uma coisa assim meio estranha, né? As pessoas rezarem, se conectarem através de oração, mas não olharem para uma dimensão espiritual que temos e somos. Então, independente de crença, a gente aqui não está falando de espiritismo, de reencarnação, né? E a Valéria colocou muito bem a visão holográfica, né? E é muito importante que a gente entenda que nós somos um sistema, e que enquanto sistema nós estamos interconectados e transconectados, vamos dizer assim, porque a nossa árvore permanece, não é porque uma pessoa se desconecta da árvore, da matéria, ela deixa de existir, né? Acho que a gente existe através, né? A gente continua existindo através das pessoas que
que estão na árvore. Inclusive, ontem eu compartilhei um filme que foi sugerido lá no nosso grupo de psicogenealogia, uma colega assistiu, que é A Vida em Si, né? E no final, uma descendente, então, de uma árvore genealógica, incorporando, né? Incorporando no bom sentido de todos os personagens da história dela, integrando tudo isso, né, e percebendo o que de cada um está em nós. Então, quando a gente fala dessa dimensão maior, dessa dimensão espiritual, e de uma visão integral, corpo, mente e alma, corpo, mente e espírito, né, a psicogenealogia trabalha nesse sentido, e olhar corpo, mente e alma. Então, você falou muito bem quando você disse, parece que está travado, né? Sim. E, de fato, às vezes a gente trata o corpo, vai lá, se alimenta bem, né? Vai fazer exame, dá tudo certo, a mente e tal, mas tem algo, né, numa outra dimensão que precisa ser trabalhado. Eu sei que você tem aí uma partilha para dar, né, de um caso específico onde foi na dimensão espiritual, claro, onde há uma integração, né? Porque não se resolve só na dimensão espiritual, mas corpo, mente e alma, e houve uma integração e uma resolução de casos. Então, se você quiser partilhar, até como inspiração. Eu acho que a gente precisa sair um pouco de crença nessa hora, né? E compreender que hoje a ciência também, a física quântica como um todo, ela partilha dessa compreensão, né? Que a gente pode sim ter várias dimensões. Não importa como você vê isso, não importa se é energia, se é epigeneticamente herdado, se como é, mas nós somos todos um. E nesse entendimento de nós somos todos um, se a gente não fosse as heranças, as memórias, a gente ia ter que inventar a roda toda vez, né? Então, que bom que a gente herda essas memórias. E não importa como a gente fale isso, né? Na verdade, cada um com as suas crenças, ok, mas a gente é muito mais do que um corpo, com certeza, né? Então, esse caso que eu comentei com você antes da gente entrar na live, é uma pessoa que passa comigo há um tempo já. Ela tem como objetivo de consulta, ela tinha uma enxaqueca há 10 anos, há muitos anos, e a gente fez os tratamentos que eu tinha disponibilidade, mas não adiantava. Então, ela passou por neurologista, ela passou por ortopedista, ela fez tratamento de ATM, fez uma série de tratamentos e a enxaqueca dela não ia embora. Aí a gente conversando com essa compreensão, né, da psicogenealogia, a compreensão de algo a mais, a gente percebeu que na família dela teve escravos, teve pessoas que foram... que sofreram, né, por conta do clã dela. E aí eu trouxe a compreensão, porque a gente não como que fala? Atos simbolistas, a gente traz a compreensão, né? Uhum. Então, não foi o ato simbólico, foi a compreensão, na verdade. Mas eu pedi para ela fazer algo que fizesse sentido para ela, na questão de honrar, agradecer e iluminar essa parte da família que fez algumas pessoas sofrerem, né? No caso dos escravos. E ela falou para mim que ela não... Depois de um tempo, ela falou para mim que não gostava de igreja, que ela se sentia mal em igreja, mas que ela decidiu, num dia de Natal do ano passado, fazer uma missa e colocar esses nomes. Olha. E ela foi na missa, ela falou que a missa era mais leve, porque tinha uma questão de comunhão, de família. E a hora que ela fez esse ato simbólico, né, de colocar todo mundo, incluir todo mundo, agradecer, pedir perdão, a dor de cabeça dela sumiu. Olha só que lindo. Então, você vê que realmente não tinha diagnóstico a dor de cabeça dela.
Então, essas questões que a gente vê e não sabe da onde, esses diagnósticos que a gente fala, a pessoa fala, olha, eu já fiz todos os exames, eu já fui em todos os médicos e eu não tenho nada, mas eu tenho um sintoma. Exato. Então, é nesse sentido que a gente olha, né, na compreensão do que era, porque não estava na vida dela exatamente, estava numa memória que ela carregava ali de coisas que foram pesadas, né? Claro. Porque como você subjuga a vida de seres humanos que ficam escravos, né? Então, hoje a gente, em 2020, a gente tem essa compreensão, mas lá atrás, quem de nós não tem uma memória de dor, não tem uma memória onde ficou alguma coisa que no sistema ela está em desequilíbrio de forças, né? Então, assim, eu tive uma vantagem em cima de algo ou de alguém, ou alguém fez alguma coisa que eu fiquei em desvantagem. Não tem, a gente está aqui para exatamente entender isso, compreender, iluminar e tentar equilibrar, procurar o caminho do meio exatamente, que eu acho que é isso, né? E o importante também que eu vejo nesse teu exemplo, né, que quando a pessoa só leva o seu corpo, né, eu levo o meu corpo para o médico, eu levo o meu corpo para o neurologista, eu levo o meu corpo para o psicólogo. Então a gente quer que o outro resolva, né? Claro, a dor é um motivador, né? É um motivador do quê? Do teu movimento. Mas a compreensão, ou seja, o caminho do meio, que é a resolução, ela necessariamente está interligada com o teu movimento interior. Então, muitas vezes a gente quer que alguém nos cure, né? Alguém nos trate. E não, e o movimento é diferente. Por isso que a gente diz que nós somos um condutor dessa jornada. A gente só liga uma lanterna e diz assim, vai por aqui, vai por ali, faz mais pergunta do que dá resposta, e é isso, né? Você encaminhou ela num movimento para que ela desse um passo em direção da resolução, né, do conflito pessoal, numa dimensão muito maior, né? Então, aí isso reverbera para o corpo. Né? É o fazer com, porque eu realmente, durante a minha carreira inteira de físio, né? Agora vamos falar um pouco da físio, era isso que eu sentia mesmo. As pessoas, se elas pudessem, elas desconectavam o membro delas e deixavam lá durante uma hora no meu consultório, falavam, resolva aí, daqui a pouco eu volto, porque eu tenho mais coisas para fazer. Isso. E não é assim. A gente, infelizmente, tem muita gente ainda na questão de tá fora dessa compreensão, tem muita gente ainda, infelizmente, no vitimismo, né? E não, gente, a gente faz né? Então, acho que o nosso conhecimento, ele ajuda no processo da pessoa, mas a pessoa tem que estar afim, né? Ela tem que estar ali, porque a vida é dela, a vida é da família dela, o sintoma tá ali, não é porque tá fazendo ela sofrer por um acaso. Se a gente olha isso com um olhar de vítima, a gente não tem o que fazer, né? É a partir do momento que a pessoa fala, não, ok, tá doendo, mas eu tô aqui para tentar resolver. Aí tem uma possibilidade real da gente ajudar essa pessoa e fazer com ela, né? Fazer com enquanto ela está na vitimização, enquanto ela está na dor, achando, ai meu Deus, ó, como eu sofro, ó, como... Não adianta. Infelizmente, a gente não pode ajudar. Por melhores técnicas que a gente tenha, por mais conhecimento que a gente tenha, eu acho que esse é o movimento da nova era, né? Da nossa, a responsabilidade, né? Terra. Sim. Isso, a responsabilidade, a coparticipação, né? Então, assim, eu tenho metade de participação desse entendimento. A outra metade eu vou lançar para o universo, porque tudo aquilo que eu atraí é para minha cura, é para minha evolução. E muitas vezes as pessoas dizem, aquele médico foi horrível, aquele profissional não me curou, né? Então, não existe isso, gente. A cura é individual.
O médico está Sim. ali, né, trabalhando aqui numa uma cicatriz, né, um ferimento, você vai lá tratar da consequência, mas quem trata da causa é você individualmente. Então é muito Sim. interessante esse olhar e dizer para as pessoas, olha, se você não se responsabilizar, se autorresponsabilizar, desculpa, mas a minha parte eu vou fazer com muita propriedade, mas a cura, né, a evolução da tua caminhada depende muito do teu passo. E é E bem a isso. capacidade de cura está dentro da gente, né, Lê? Na verdade, É, eu acho que a gente tem que se apropriar disso verdadeiramente. E todos os passos que a gente dá em direção a isso, é Deus que coloca a gente nisso, né? Então, eu li um exato. livro uma vez, eu estava numa formação e tinha um rapaz com um problema cardíaco e ele não queria ir ao médico. E aí a gente fez um exercício lá, uma dinâmica, aonde a gente ia perguntar, a informação estava na sala, é o Psyche, né? E aí, quando a Aham, informação estava na sala, todo mundo falou, nossa, mas onde vai estar na sala? Ah, aí quem tem livro no celular, não sei o quê, eu falei, nossa, eu tenho tanto livro no celular, bom, vamos abrir. E a hora que eu abri, estava num livro, se eu não me engano, de Joe Vitale, aonde ele estava contando a página que eu estava lendo, uma, nossa, uma história onde ele falava para a mulher, era uma história que ele estava orientando uma pessoa, e a mulher falava assim, eu não quero ir no médico. E aí a mulher, durante a história, ele falava, mas Deus está no médico que chegar a você. Vai estar no tratamento que chegar a você. Percebe que isso é a isso, mão de Deus te colocando nesse caminho de cura. Então, tudo isso, mesmo exato, quando um tratamento não dá certo, é para você compreender alguma coisa, porque a gente acredita verdadeiramente, de alma, que nada é por um acaso mesmo, né? Então, quando a gente entra exato, nessa informação que nada é por um acaso, e todos os recursos são válidos, né? Então, todos eles. A sim, psicogenealogia, ela é uma ferramenta que vai fazer com que você olhe profundamente para você mesmo, né? De uma maneira tão linda e compreender o que você carrega de ferramenta que vai te fortalecer, não, mesmo as isso, fraquezas, né? Se a gente olha só como fraqueza, a gente não vai estar indo em lugar nenhum. Então, ok, exato, eu trouxe a impotência, eu trouxe a desvalorização, eu trouxe a pobreza dentro de mim. O que eu vou fazer com isso, né? Então, é sempre isso, vamos fazer algo de bom para isso, porque quando está pronto já, às vezes exatamente, o aprendizado é menos rico. Então, quando a gente olha desse jeito, eu acho que traz tanta coisa boa, tanta riqueza, né? Quanta é, aprendizado que a gente tem de olhar e falar assim, nossa, o meu avô era meu avô materno, ele sofreu um acidente de cavalo e ele tinha um problema no punho e ele sempre teve essa questão de pobreza, sempre viveu do favor dos outros, né? Então tem aí uma impotência, tem aí um subjugamento, vamos dizer assim, porque ele sempre achou que ele não era capaz de dar conta da vida dele. E aí, quando você carrega exato, isso, você fala, opa, peraí, né? Onde está isso em mim? exato, Será que tem isso em mim? aham, Será que não tem isso em mim? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, sim, porque sim, ficar no é. coitado. Você sabe que as pessoas Não. ficam falando, a gente fala do propósito. E de fato, eu acredito cada vez mais, né? As meninas estão aí, tem Denise, tem Cláudia, né? Além da Kelly, tem a Luz Cleia, uma galera que já está aí há um bom tempo, né? E que às vezes, quando a gente faz descobertas em relação à nossa jornada interior, muitas vezes eu recebo partilhas, né? Partilhas de descobertas, porque as pessoas até dizem assim, Lê, preciso compartilhar com você, porque não é para qualquer um que a gente consegue partilhar e haver uma Sim, reciprocidade. Então, até ontem, né, a Denise, que está nos assistindo, ela compartilhou uma compreensão dela muito linda, mas que transcende, eu até comentei com ela, essa tua compreensão, ela transcende
uma questão familiar, né? Como se ela se manifestasse enquanto propósito espiritual mesmo. Foi bem bonito. Então, eu recebo muito questionamento das pessoas, às vezes vêm fazer o curso só para ter um conhecimento a mais para trabalhar. E o propósito da psicogenealogia não é esse. O propósito da psicogenealogia é tocar o teu coração e trabalhar você, né? Onde você foi colocado como semente para que você floresça. E essa força é como se a gente colocasse um adubo, sol, água, para que você floresça onde você foi jogado, lançado enquanto semente, dentro da tua família, dentro das tuas capacitações, acessando os teus dons, e cada dom é individual. E então, assim, respeitando o universo de cada um, e o teu propósito, ele está diretamente conectado com a tua jornada. E as pessoas não entendem isso, né? Sim. As pessoas acham que o propósito é uma coisa lá tão distante, né? Nossa, eu quero trabalhar numa ONG, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas não usam o seu tempo para analisar, o que a escola da vida, ou a escola de uma outra dimensão, né, me proporcionou de capacitação e entendimento, para que aí sim eu consiga encontrar o meu propósito, né? Então, eu acho que é isso. Essa coisa do propósito, da dimensão espiritual, tem muito a ver com a nossa jornada, e aquilo que tu falou. E aí, o que eu vou fazer com isso? Isso é propósito. O primeiro trabalho que a gente veio fazer é trazer um equilíbrio para o nosso sistema, que é uma escola, né? E a partir dessa escola, a gente se prepara para a vida. Para quê? Para ofertar aquilo que a gente aprendeu. Aonde? Na família. É simples. Sim. É simples. Eu acho que hoje em dia tem uma questão com propósito, que tem muita gente falando de propósito, e eu acho que existe uma confusão aí quando a gente fala em propósito, que nem todo mundo vai ser Bill Gates, nem Exato. Todo mundo vai ser CEO de empresa, e o propósito não é uma... Dentro da nossa jornada, eu acho que nem todo mundo vai ser um propósito glamuroso, né? O propósito é mais que isso. Claro que você pode ser glamuroso dentro daquilo que você veio fazer, mas eu acho que tem uma questão talvez semântica ou de compreensão de que o nosso propósito tem que ser alguma coisa onde a gente seja muito bem sucedido. Isso. E na verdade, a gente é bem sucedido como, né? Cada um tem o seu bem sucedido. E o bem sucedido é quando a gente põe amor nessas dores. Exato. Essa, para mim, realmente é o sucesso da nossa vida, da nossa existência. É por amor no processo, porque eu compreendo, eu gosto bastante dessa analogia aqui, nós somos como células do planeta. Como o nosso corpo está integrado, o estômago, ele não fica competindo com o fígado. Senão, a gente não ia ter um sistema integrado, não teria saúde. Exato. Cada um de nós faz parte de um sistema dentro do planeta, de um órgão. Então, os comunicadores, por exemplo, fazem parte de um órgão da garganta do planeta. Isso. As pessoas que vão assimilar todo o processo, vão integrar, fazem parte do sistema do intestino. Exato. Os cientistas fazem parte do sistema do mental, né? Do intelecto. Então, quando a gente entende que essas células, elas não ficam brigando, graças a Deus não tem ego ali dentro. Exato. Senão não ia funcionar direito, a gente não ia ter uma digestão, a gente não teria uma absorção, a gente não teria uma saúde. E a gente está doente exatamente porque a gente não sabe, a gente quer sempre olhar para o propósito do outro como sendo magnânimo, fantástico, e a gente pode ser o propósito do nosso sistema e dentro daquilo que a gente sabe aonde é o nosso lugar, né? Então, Exato. Quando a gente está nesse lugar é mais confortável, e esse lugar ele pode ser simplesmente iluminar a nossa família. Né? Como Exato. Tem um monte de mãe que faz isso com uma sabedoria e com amorosidade, e abre mão, às vezes, de tanta coisa para
exercer seu papel com uma criança, às vezes, que vem com problema no sistema. E ela é parte essencial disso, como aquela criança também é parte essencial. Então, quando a Claro, gente compreende que esse propósito que a gente fala é um propósito único nosso, né? Não é o do exato. vizinho, não é o de uma pessoa super bem-sucedida. Se todo mundo fosse bem-sucedido no planeta, a gente estaria com o planeta já extinto, né? Exato. Não tem como a gente, todo mundo ter tudo isso que a gente fala, por mais que eu entenda e realmente acredite que nós somos seres abundantes, né? Uhum. Abundantes, tem que ter abundância. Abundantes. Mas É, essa abundância não tem a ver com tanta disparidade, né? Com tanta coisa. Então a é. gente vai entendendo, vai compreendendo. E realmente eu acho que não é só conhecimento. A Não. psicogenealogia não é esse conhecimento, é um estilo de vida onde você agrega dentro de tudo aquilo que a gente fala no curso, todas as nossas habilidades mesmo, né? E acha outras Isso, habilidades, isso, que né? você nunca Acha percebeu que estava outras. ali na tua Sim, cara, né? Estava ali é, escrachado. E você falou muito bem, né? Eu acho que para a gente fazer um fechamento desse nosso encontro de uma segunda-feira, que a gente começa uma nova jornada, no sim, momento em que algumas pessoas estão, algumas famílias estão colapsando, dependendo dos seus negócios, né? É aquilo que a Valéria falou, nós viemos para sermos abundantes. Então a gente sim, veio para aprender. Tudo que se passa na vida da gente, a gente veio para aprender. Se o pessoal ainda não viu, né, eu fiz uma aula sobre prosperidade e êxito lá no YouTube, né? Se você não segue ainda, vai lá, o canal Psicogenealogia Liz, Psicogenealogia Evolutiva Liz, tem uma aula sobre prosperidade e fala muito disso, né? Que a prosperidade, antes mesmo de você olhar para o ter, porque quando a gente fala em prosperidade, a gente associa em dinheiro, a gente associa em notoriedade. E não, a prosperidade, ela está diretamente atrelada com você ser um terreno fértil, né? Você ser sim, um terreno que vai florescer, aquela coisa da semente, né? Então, por exemplo, quando Jesus falou da parábola do semeador, é mais ou menos isso. Em algum momento, né, nós vamos ter que prestar contas. Escuta, te coloquei lá naquela família, o que você fez? Reclamou, né? Ficou lá na tua cadeirinha de vítima, esperando que alguém fizesse alguma coisa para você, mas eu botei lá para você ser co-criador comigo, me ajudar, né? Te dei potencialidades, te dei um solo, te dei luz, te dei amigos, te dei um marido, uma mulher, dores, problemas, dificuldades. O que você fez com tudo isso, né? Então eu acho que é é, isso, e a gente também trabalhar muito o nosso ego, porque tem muita gente egóica por aí, né? A gente precisa entender que nós não criamos nada, né? Nós precipitamos o plano da criação, o plano das ideias é um plano maior e nós somos apenas instrumento, né? Então, quando a gente sim, consegue entender, interiorizar de que não somos nós, né? De que nós somos apenas instrumento na mão de Deus, de um Criador, de quem você quiser acreditar, a energia do universo, ela flui através de você. E aí sim você recebe, né? Recebe o equivalente daquilo que você necessita, também para não desviar da rota, né? Então, se você é uma pessoa que dá, você vai receber muito, porque você sabe usufruir aquilo que você recebe, aquilo não sobe na tua cabeça, não te transforma numa pessoa, né? Recentemente aí, é o boom da internet, a história do Romero Brito, né? Então, o que aconteceu ali? Uma pessoa com um dom, né? Eu nem sei as verdades, né? Porque a internet sai de tudo, mas uma pessoa disse assim: chega, né? Eu não quero ter na minha casa um símbolo, né? Ou a obra física de um artista que é uma pessoa que eventualmente machucou e maltratou os meus funcionários, né? Então, ela, com esse ato, ela tentou mostrar de forma abrupta, né? Desconstruir o ego. Então, eu acho que a gente
sem a gente julgar Romero, ou a mulher, ou os funcionários, mas para a gente usar um pouco dos exemplos que acontecem, né? Como é que nós estamos tratando as pessoas, né? Como é que a gente está tratando o nosso colega? A gente fica pensando que o colega é concorrente, e não, né? Quanto É, mais a gente dá, gente, mais a gente está junto, mais a gente soma, mais a gente sim, atrai, né? Então, assim, vamos parar com esse movimento de que tudo é extinto, de que eu quero para mim, né? Eu não vou partilhar. Eu mesma hoje não atendo mais, né? Eu tenho partilhado com colegas aí, e como isso flui, né, para todos, né? Eu recebo informações, porque é aquilo que eu vim fazer mesmo, é partilhar conhecimento. Quem sabe um pouco mais para frente eu vou ter tempo para atender. Mas agora eu sinto que a minha jornada não é essa, não é de atender. A minha jornada agora é de partilhar o conhecimento que eu sei, né? Então, que cada um realmente floresça onde foi colocado, que cada sim, um se questione o seu ego, né? Entenda os seus dons, trabalhe a sua árvore, né? E com se certeza. classifique, né? É, isso mesmo, Lê. Eu acho que a gente tem que estar em coerência, né? A gente fala Isso, bastante em coerência cardíaca quando a gente trata as pessoas, porque a coerência cardíaca é você juntar a parte física, né, da pessoa, porque o sistema nervoso autônomo ele que rege tudo isso, então está dentro desse inconsciente. É esse inconsciente que rege a nossa frequência cardíaca, é a respiração pulmonar, são os hormônios, então tá tudo é, nessa coerência e dentro do coração, né? é, Então, quando a gente não fica só no racional, fica só nas questões do ego, a gente não presta atenção nessa integração e o coração, ele é aquele que transborda, né? Como que você vai ser feliz sendo que você está vendo o nosso próximo sofrendo? Mesmo que o exato. nosso próximo seja da nossa família ou não, né? Então, tudo que você fala na aula de conhecimento, de compreensão e de... Quando a gente está no nosso lugar, a gente se apropria dele e depois disso a gente tá apto a transbordar. Então, que Exato. todos possamos nos conhecer, iluminar, entrar nesse caminho do meio para que a gente possa transbordar isso para o mundo, para que a gente olhe a nossa dor, mas olhe a dor do outro também, com amor, Exato. para que ele possa se iluminar também e a gente fazer um mundo coerente dentro desse É, sistema e que esse planeta, como um órgão vivo, possa se é. equilibrar como a gente é equilibrado, vamos dizer assim, no nosso corpo, né? Só assim a gente vai Sim, ter uma humanidade saudável. Então, acho que exato. esse é o propósito de todas essas terapias que vêm, a psicogenealogia e a microfisioterapia faz parte disso e eu acho isso muito lindo e que a gente possa realmente dar essa coerência amorosa e de saúde e de amor mesmo, que a É, gente possa fazer o nosso melhor para que o mundo melhor. seja melhor daqui para É, frente, que o grande corpo, né, que esse é o você falou. apocalipse, né? Sim, esse é o Apocalipse, é o novo tempo, né? É a É, nova era. E é, Jesus, ele, quando a gente fala, o Jesus vai voltar, a gente tem que desmistificar essa coisa de que Deus está fora, Deus está dentro, né? Ele retorna, você volta, você dá um passo em direção a Ele, é esse encontro, é esse retorno, é você se conectando com você mesmo. Então, hoje eu entendo isso, né? Que a volta de Jesus é a volta do entendimento da espiritualidade. E que a gente então tenha uma semana maravilhosa, querida. Obrigada por tudo, eu que né? agradeço. Obrigada pelo teu tempo, por esse café delicioso. Eu estava com saudade da gente fazer os cafés com psicogenealogia. A galera estava cobrando, mas tem tanta live por aí que eu disse assim, É. vamos dar um tempo, né? E depois a gente dá uma reciclada e vai fazendo o nosso cafezinho. E foi uma delícia. Foi uma delícia, Eu foi que muito bom. agradeço, foi uma delícia mesmo. Eu acho que quando a gente conversa com o que a gente gosta, ama fazer, na verdade é leve, né? É muito É bom. leve, É é leve, é leve. muito bom. Então, gratidão
por essa conversa, esse papo gostoso. Fico à disposição aí quando você quiser. Isso, E vamos. uma Depois do ótima Nomes, eu semana. quero falar com você. Tá. É, gente, Aí eu quero ouvir que o vem dedo vai na mais um ferida. aí. Valéria não Quando é a gente vai fácil. levantando, né, Valéria? A gente acha que a gente está empoderada, aí vem mais um módulo e dá na cara o Tô tempo inteiro. E eu preparada, vamos me lá. coloco também, porque eu também sou estudante, então a gente está aí na jornada, né? Valéria, você foi brilhante, um beijo, galera, Gratidão. agradecendo aí. Então, Gratidão. meninas, né? Um beijão para todos. Um Valéria, beijo. querida, um beijo. Sucesso aí na tua jornada e a gente se A vê hoje à nossa. noite. Hoje à noite tem YouTube com a Filipa, psicogenealogizando. Nós que você aí, Valéria, que é descendente de portugueses, hoje a Filipa vai falar para nós quais são os usos e costumes dos portugueses, e faz todo sentido, né? Eu comecei essa jornada porque é importante a gente saber das culturas, porque a gente vive muito no automático e não percebe que nós temos comportamentos, gostos, né? Compramos algumas coisas, usamos algumas roupas, bem no estilo, né? Dos nossos antepassados. Então, hoje à noite, 17 horas do Brasil e 18, 19, 20, 21 horas de Portugal, eu e a Filipa estaremos ao vivo no YouTube falando sobre os e costumes dos portugueses. Vai ficar gravado para quem não conseguir assistir ao vivo. Quem botar ao vivo pode fazer perguntas e a gente se encontra, né? Logo mais Com à noite. certeza. Um Então grande tá, um beijo. beijo, uma ótima Até semana, Jô. mais. Obrigadão. Tchau, gente. Obrigada eu, tchau. Até.